Há momentos em que o silêncio ao seu redor começa a mudar de vibração, como se a própria criação respirasse mais fundo perto de você. Não é coincidência. Existem sinais que mostram que Deus está prestes a mover algo grandioso na sua vida. Não são sinais barulhentos, mas sutis, precisos, espirituais. E quando você aprende a reconhecê-los, percebe que o céu já começou a se abrir sobre o seu caminho. Quando Deus está prestes a te abençoar, algo muda dentro de você antes mesmo de mudar fora. É uma calma que não faz sentido, uma paz que não combina com a guerra ao redor. Você começa a sentir uma força que não vem dos seus músculos, mas do espírito. E é como se Deus sussurrasse: aguenta firme, eu já estou trabalhando. Outro sinal é quando situações antigas começam a se encerrar repentinamente. Portas que você mantinha abertas por costume se fecham sem aviso. Pessoas se afastam, ciclos terminam, ideias mudam. Não é perda, é alinhamento. Deus remove o que não combina com o novo que Ele está prestes a colocar nas suas mãos. Há também o desconforto interno. Não um sofrimento, mas uma inquietação que te tira da estagnação. Você começa a olhar para a sua vida e sentir que algo maior te chama. Esse incômodo santo é o Espírito Santo te empurrando para uma nova estação. Porque Ele sabe que você não foi criado para ficar preso no que já passou. Quando Deus prepara uma bênção, Ele primeiro prepara o coração. Você começa a perceber que atitudes, hábitos e pensamentos que antes pareciam normais começam a pesar em você. De repente, você sente vontade de mudar, limpar, reorganizar, recomeçar. É Deus te lapidando, te ajustando, te tornando capaz de carregar aquilo que Ele vai te entregar. Um dos sinais mais poderosos é o aumento da sensibilidade espiritual. Coisas pequenas começam a te tocar mais profundamente. Uma palavra, um versículo, uma música, um pôr do sol. Tudo parece carregar mensagens ocultas, como se o céu estivesse intencionalmente comunicando algo ao seu coração. Quando a bênção está próxima, ataques estranhos também aparecem. Coisas sem explicação, atrasos, conflitos, pensamentos incomuns. Não porque Deus se afastou, mas porque o adversário sabe que algo está vindo e tenta te confundir. Mas quanto maior a resistência, maior é o propósito prestes a se manifestar. Deus começa a te cercar de mensagens repetidas. Você vê a mesma frase, o mesmo número, o mesmo tema em lugares diferentes. Nada é coincidência. É o modo de Deus te confirmar que você está sendo guiado, que Ele está por perto e que a sua vida está prestes a entrar em uma fase totalmente diferente. Outro sinal é quando você começa a se desapegar do que antes segurava com força. Coisas que já te definiram deixam de fazer sentido. Pessoas que tinham grande influência perdem o poder sobre você. Deus está removendo pesos para que você caminhe mais leve rumo ao que Ele preparou. Quando a bênção se aproxima, Deus te dá ideias inesperadas, inspirações repentinas, soluções que você nunca pensou. O céu começa a te enviar respostas antes mesmo de você fazer perguntas. Isso é graça divina descendo sobre sua mente, abrindo caminhos e revelando direções. Quando Deus está prestes a te abençoar, a sua visão espiritual se expande. Coisas que pareciam confusas começam a ganhar sentido. O que antes era escuridão, agora tem um ponto de luz. Você sente como se tivesse recebido novos olhos, capazes de enxergar além da dor, além das dúvidas, além das limitações. Outro sinal é o aumento da gratidão espontânea. Não importa o tamanho do caos externo, você começa a agradecer por coisas simples. Esse movimento interno abre portas espirituais, pois a gratidão é a chave que prepara o ambiente interno para receber aquilo que Deus está enviando. Quando Deus quer te abençoar, Ele te dá coragem para enfrentar coisas que antes você evitava. O medo perde força. A procrastinação enfraquece.
Uma ousadia suave toma conta de você e, de repente, passos que você adiava por anos começam a se tornar possíveis e até naturais. A intuição também se fortalece. Você passa a sentir quando deve avançar, recuar ou esperar. Decisões que antes pareciam pesadas, agora fluem com mais clareza. Isso acontece porque Deus alinha seus pensamentos aos dele, guiando cada movimento e impedindo que você se perca no caminho. Quando a bênção está próxima, conversas simples se tornam respostas. Uma frase de alguém, um vídeo, um texto. Parece que tudo ao redor te chama para o mesmo tema, te lembrando que o céu está ativo sobre a sua vida. Deus usa detalhes para te direcionar quando Ele quer que você perceba a mudança chegando. Você também começa a experimentar uma sensação de recomeço, mesmo sem nada ter mudado ainda. É como se sua alma soubesse antes da sua mente que uma virada está se aproximando. Essa antecipação espiritual é um anúncio invisível de que o que está vindo é maior do que o que passou. Outro sinal é a restauração inesperada da sua energia. Aquilo que te cansava já não pesa tanto. A força volta, a motivação reaparece e a vontade de viver se renova. Deus não entrega bênçãos quando você está esgotado. Ele primeiro te levanta para que você tenha a estrutura para recebê-la. Quando a bênção está perto, você percebe um afastamento natural de ambientes que drenam sua energia. Lugares, hábitos e companhias que não alimentam seu espírito começam a perder espaço. Deus não apenas abre portas, Ele fecha caminhos que desviariam sua atenção daquilo que Ele preparou. Você começa a sentir que está sendo observado pelo céu, não no sentido de pressão, mas de cuidado. Há uma presença silenciosa que te acompanha. Coisas pequenas dão certo, atrasos viram livramentos, encontros se tornam providenciais. Tudo isso revela que o reino espiritual se move ao seu favor. Quando Deus vai te abençoar, a sua fé cresce de forma inesperada. Mesmo sem provas materiais, você sabe que algo está vindo. A esperança deixa de ser esforço e passa a ser estado natural. Isso acontece porque o Espírito Santo ativa dentro de você uma certeza que nada externo pode apagar. Outro sinal é a limpeza emocional. Antigas mágoas ressurgem não para te ferir, mas para serem curadas. Deus traz à tona o que precisa ser tratado para que nada dentro de você contamine o que está por vir. Ele não te entrega o novo sem antes retirar o peso do velho. Você passa a ver beleza onde antes só via dor. Uma nova sensibilidade nasce, mostrando que sua alma está sendo restaurada. Esse refinamento é espiritual. É Deus preparando seu coração para perceber o extraordinário que Ele está prestes a manifestar à sua frente. Quando a bênção se aproxima, você sente que sua história volta a fazer sentido. Coisas que antes pareciam erros ou perdas começam a se alinhar como peças de um quebra-cabeça. Esse alinhamento interior é a confirmação de que Deus transforma até o caos em caminho. Você sente um desejo profundo de ficar mais perto de Deus, não por obrigação, mas por atração. A alma começa a buscar silêncio, oração e presença. Esse impulso não vem de você, vem do Espírito Santo, preparando seu coração para algo especial que será revelado. Outro sinal é a aceleração. Coisas que estavam travadas começam a fluir. Portas se abrem, pessoas reaparecem, oportunidades surgem. Deus acelera processos quando o tempo dele chega. Nada pode impedir quando o relógio celestial toca o momento exato da virada. Você começa a sentir força durante tempos difíceis. Mesmo em meio ao caos, algo em você permanece firme. Essa resistência extra é sinal de que você não está lutando sozinho. Deus fortalece suas raízes quando a tempestade anuncia que um novo ciclo está a caminho. Quando Deus quer te abençoar,
Ele coloca pessoas novas em seu caminho, gente que te inspira, te levanta, te afirma. São conexões divinas enviadas para te preparar, te ensinar ou te conduzir até a bênção. Nada é acaso, tudo é arquitetado pelo céu. Há momentos em que tudo parece silencioso demais, mas esse silêncio não é abandono, é construção. Deus trabalha em silêncio quando está moldando algo grande demais para ser compreendido antes do tempo. A calma estranha antes da virada é um dos sinais mais fortes. Você sente uma coragem espiritual que não sabe explicar. Tarefas difíceis se tornam possíveis, conversas adiadas ganham espaço, decisões importantes parecem menos assustadoras. Deus te fortalece antes de te promover, porque Ele sabe que a bênção exige nova postura. Outro sinal é a clareza sobre o que não faz mais sentido na sua vida. Coisas que antes te prendiam perdem o brilho. Deus remove ilusões para abrir espaço para revelações. Ele te ajuda a enxergar o que realmente importa para que você se alinhe ao propósito correto. Quando Deus está prestes a te abençoar, você passa a sentir um senso profundo de destino. É como se algo dentro de você despertasse e dissesse: eu nasci para mais do que isso. Não é soberba, mas clareza. Esse sentimento não vem do ego, mas do espírito sendo alinhado ao propósito. Outro sinal é quando seu coração se torna mais leve, mesmo sem solução imediata para seus problemas. É um alívio que parece cair do céu, como se Deus colocasse a mão sobre você e dissesse: eu cuido do que você não consegue. Essa leveza indica que Ele já começou a mover os fios invisíveis ao seu favor. Quando a bênção está próxima, Deus te mostra verdades sobre você mesmo. Ele te revela talentos esquecidos, capacidades que você ignorou, coragens que você não sabia que possuía. Essa autoconsciência divina é preparação para te colocar em um nível que você nunca imaginou alcançar. Você percebe também que as pessoas começam a te procurar por motivos inesperados. Uma palavra, um conselho, uma presença. Deus começa a te destacar silenciosamente, porque antes de abençoar você, Ele te posiciona. Nada disso é coincidência. É parte da construção divina. Quando Deus vai te abençoar, aquilo que era pesado se torna possível. Caminhos que antes exigiam demais, agora parecem mais suaves. Isso não acontece porque o desafio diminuiu, mas porque você cresceu. Deus fortalece seu interior antes de manifestar o exterior. Outro sinal é o aumento de sonhos espirituais. Eles não vêm para te assustar, mas para te avisar, direcionar ou confirmar. O espírito se comunica quando a alma está preparada. Muitas vezes, o céu sussurra nos sonhos aquilo que o dia não conseguiu te mostrar. A solidão também pode ser um sinal. Não uma solidão dolorosa, mas sagrada. Deus te afasta de barulhos para te aproximar da própria voz. Ele limpa a atmosfera ao seu redor para te entregar instruções que não poderiam ser ouvidas no meio da multidão. Quando uma bênção está chegando, você ganha resistência emocional. Situações que antes te derrubavam, agora te fazem refletir. Não é frieza, é maturidade espiritual. Deus cria uma blindagem na sua mente para que nenhuma tempestade roube o que Ele está prestes a te entregar. Outro sinal é quando oportunidades perdidas começam a retornar. Portas que você pensou que nunca mais se abririam reaparecem de forma inesperada. Deus restaura possibilidades porque Ele não esquece de promessas, mesmo quando você acha que já é tarde demais. Você começa a perceber que aquilo que te machucou perde o poder de te controlar. Feridas profundas começam a cicatrizar de dentro para fora. Deus jamais permite que você entre em uma nova fase levando velhas dores. Ele cura antes de promover, sempre.
Quando a bênção se aproxima, você sente um desejo profundo de reorganizar sua vida. Limpar a casa, mudar rotinas, ajustar horários. Isso não é só disciplina, é um reflexo espiritual. A ordem externa representa a ordem interna que Deus está estabelecendo em você. Outro sinal é quando conversas específicas começam a se repetir ao seu redor. O mesmo tema surge de maneiras diferentes, como se o universo tentasse chamar sua atenção. Na verdade, é Deus alinhando pessoas, palavras e situações para que você entenda a direção certa. Você passa a valorizar o silêncio. A mente desacelera, a alma respira, o coração se acalma. Deus fala muito nesse estado. Quando Ele vai te abençoar, Ele primeiro te ensina a ouvir, porque a bênção não é apenas algo que você recebe, mas algo que você precisa saber manter. Outro sinal é quando você começa a sentir que não está mais lutando contra tudo sozinho. Situações improváveis começam a cooperar, como peças se encaixando. É como se o próprio caminho se organizasse para te apoiar. Isso é a mão invisível de Deus atuando em detalhes. Você sente uma necessidade de perdoar, mesmo quem não pediu perdão. Esse movimento é divino. Deus remove espinhos da alma para que a bênção encontre espaço. O perdão abre portas que a mágoa mantém trancadas e Deus não coloca presentes em corações pesados. Quando a bênção está perto, o mundo espiritual começa a se mover ao seu redor. Você percebe livramentos que nem imaginava, atrasos que te protegem, mudanças de planos que te salvam. Cada detalhe revela que Deus está te guardando para algo maior. Outro sinal é a sensação de que o que era difícil ficou possível. Ideias surgem, soluções aparecem, pessoas ajudam. Deus ajusta as circunstâncias para que você veja que o impossível é apenas o palco onde Ele gosta de mostrar sua glória. Você começa a se sentir mais sensível a injustiças e falsidades. Deus te revela quem deve permanecer e quem deve sair da sua caminhada. Ele limpa as relações porque sabe que nem todos podem acompanhar o nível da bênção que está vindo. Quando Deus vai te abençoar, Ele te faz perceber seu próprio valor. Aquela sensação de incapacidade perde força. Você começa a entender que é digno, capaz e preparado. Deus não entrega grandes coisas a quem se sente pequeno demais para recebê-las. Outro sinal é a restauração da esperança. Mesmo sem explicação, você volta a acreditar. A chama reacende, a alma respira. Deus sopra vida onde você achou que estava encerrado. Ele é especialista em ressuscitar aquilo que parecia perdido. Você passa a ter vontade de aprender mais, crescer mais, buscar mais. Essa fome espiritual é sinal de expansão. Deus te amplia por dentro antes de ampliar sua vida por fora. Ele te prepara para sustentar aquilo que vai te entregar. Outro sinal é quando você começa a ver propósito até nas lutas. A dor passa a fazer sentido, não como punição, mas como preparação. Deus transforma feridas em ferramentas e nada do que você enfrentou será desperdiçado. Quando Deus te prepara para uma bênção, Ele afina sua percepção. Você começa a sentir quando algo é certo ou errado, mesmo sem justificativa lógica. Esse discernimento evita quedas e te posiciona exatamente onde você precisa estar. Você também percebe que coisas pequenas começam a fluir com facilidade. Documentos que demoravam aparecem, respostas chegam, pessoas te procuram. Deus começa a acelerar o natural para que você perceba que o sobrenatural está se aproximando. Outro sinal é quando você começa a se sentir mais presente no agora. A ansiedade diminui, o futuro deixa de ser ameaça e passa a ser promessa. Essa mudança é espiritual. Deus te devolve a paz para que você receba o novo sem medo.
Quando Deus está prestes a te abençoar, você sente um chamado interno para se afastar do que te faz mal. Não é fuga, é proteção divina. Ele te reposiciona para que nada contamine a bênção que Ele planejou com tanto cuidado. Você percebe que começa a atrair o que antes parecia distante. Ideias, pessoas e oportunidades começam a te encontrar. A energia muda porque Deus muda o terreno espiritual antes de mudar o terreno físico ao seu redor. Outro sinal é quando você supera testes que antes te derrubavam. Reflexões, conversas difíceis, desafios inesperados. Você reage de forma mais calma. Isso mostra que Deus amadureceu seu espírito para a fase que está chegando. Quando a bênção está próxima, você sente um renovo que não vem do descanso físico, mas da alma. Um ânimo que te desperta, uma força que te reorganiza. É o Espírito Santo enchendo você de vida antes de revelar o próximo capítulo. Outro sinal é quando você passa a olhar para o futuro com expectativa boa. Não é otimismo vazio, é discernimento espiritual. Você sabe que Deus já está se movendo. A esperança deixa de ser teoria e vira direção. Você percebe que situações que pareciam travadas começam a se destravar sozinhas. Portas se abrem naturalmente, respostas surgem sem esforço. Isso indica que Deus está alinhando tudo para que você apenas caminhe no propósito. Outro sinal é quando você sente vontade de se aproximar de pessoas que fortalecem sua fé. Deus te conduz a novos ambientes para que sua base espiritual seja sólida e capaz de sustentar o que está vindo. Quando Deus vai te abençoar, Ele te dá coragem para deixar ir o que não te pertence mais. Você não luta para segurar aquilo que já cumpriu seu papel. Esse desapego é libertador e abre espaço para o novo que Ele preparou. Você começa a reconhecer pequenos milagres diários. Coisas que antes passavam despercebidas, agora te emocionam. Isso acontece porque Deus afina sua sensibilidade para que você perceba o quanto Ele cuida de você nos detalhes. Outro sinal é quando sua mente se acalma. Pensamentos que antes te atormentavam perdem força. Deus traz descanso mental para que você consiga enxergar o caminho com lucidez e agir sem precipitação. Quando Deus abre uma nova fase, Ele te faz sentir que você não cabe mais na antiga. Não importa quanto conforto havia ali. A alma começa a pedir expansão. Essa sensação é o prenúncio claro de que algo maior está prestes a se manifestar. Você passa a se sentir conectado à sua própria história. Coisas que pareciam erros, agora parecem lições. Deus te mostra que nada foi à toa, que tudo foi preparação, que cada detalhe te trouxe até aqui para receber o que está vindo. Outro sinal é quando você sente vontade de organizar prioridades. Coisas importantes voltam ao centro e distrações perdem espaço. Essa reorganização não é humana, é Deus alinhando seu caminho à rota correta. Quando a bênção está próxima, você sente que não precisa provar nada para ninguém. A comparação desaparece, a alma descansa. Isso é fruto da segurança espiritual que Deus coloca dentro de você quando está prestes a te levantar. Você percebe que, mesmo enfrentando desafios, algo em você se mantém firme. Essa estabilidade não é natural, é proteção divina. Deus te sustenta para que você não caia antes de alcançar o que Ele prometeu. Outro sinal é quando conversas importantes surgem de maneira inesperada. Pessoas falam exatamente o que você precisava ouvir. Deus usa vozes humanas para confirmar direções que o céu já havia colocado no seu espírito. Quando Deus te prepara, Ele aumenta sua sensibilidade ao certo e ao errado. Você percebe quando algo não combina com a nova fase. Esse discernimento é como uma luz no caminho, evitando quedas e aproximando você do propósito.
Outro sinal é quando você sente uma paz profunda, mesmo sem respostas. A ansiedade diminui, o medo silencia. Deus coloca uma serenidade que não depende das circunstâncias, porque Ele já está no controle daquilo que você ainda não viu. Você começa a sentir mais compaixão pelos outros. A empatia aumenta. Deus expande seu coração porque sabe que a próxima fase vai te exigir mais amor, mais compreensão e mais maturidade emocional. Outro sinal é quando oportunidades aparecem exatamente no momento em que você pensou em desistir. Deus age com precisão divina. Ele chega no instante em que o coração se abre para confiar completamente. Quando a bênção está próxima, você sente que está sendo preparado para algo maior. A intuição cresce, a força aumenta, a direção se revela. É como se o céu estivesse te posicionando passo a passo para a virada. Você percebe que começa a se sentir mais livre. A alma respira. Velhas prisões perdem poder. Esse movimento interno indica que Deus está quebrando cadeias espirituais para te conduzir à nova estação. Outro sinal é quando sua visão de futuro se amplia. Você passa a enxergar possibilidades onde antes só via medo. Essa expansão é um anúncio claro de que Deus está prestes a mudar sua história de forma visível. Quando Deus vai te abençoar, Ele te dá uma força emocional que te surpreende. Conversas difíceis fluem, decisões importantes se esclarecem, pesos antigos caem. Você sente que está mais leve, mais maduro, mais pronto. E por fim, o sinal mais claro. Você não sente mais medo do novo. A alma se abre, o coração aceita, a mente compreende. Esse estado revela que Deus já preparou o terreno, já alinhou caminhos e já decidiu. Chegou a hora de te abençoar de forma extraordinária.